Olá, então hoje nós vamos estudar dois movimentos que se chamam queda livre ou lançamento vertical. Como esses dois movimentos são casos particulares do movimento uniformemente variado, eu vou fazer uma breve revisão para que a gente não esqueça das principais características, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que um movimento retilíneo uniformemente variado possui a característica de ter uma trajetória em linha reta, por isso que é um movimento retilíneo. Então, em linha reta, né, a gente sempre toma um referencial, que aqui nós colocamos, né, em vermelho. Então, tem uma flecha apontando para a direita, dizendo que o sentido positivo é para a direita. Então, se a trajetória é em linha reta, significa que um móvel pode andar para a direita ou para a esquerda. Segunda característica, a variação da velocidade é constante. O que é a variação da velocidade? É a velocidade final no movimento menos a inicial. Ou seja, essa taxa de variação é sempre constante. Isso faz com que a aceleração seja constante, porque a aceleração depende diretamente da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, sempre quando a gente fala em aceleração, nós estamos falando na taxa de variação da velocidade em função do tempo. Bom, no movimento retilíneo uniformemente variado, quais são as equações que nós tínhamos? Só para relembrar. Nós tínhamos a equação da aceleração. Esta equação é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A equação horária da velocidade, em que nós temos v igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui nós salientamos que a velocidade tem uma dependência linear com o tempo, porque o expoente do tempo é como se tivesse lá escondidinho o número 1, tá? A equação horária da posição, essa equação, então, é dada por posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O que a gente pode perceber aqui? Que na equação horária da posição, a posição tem uma dependência de grau 2, ou seja, uma função de segundo grau com o tempo. E também temos a famosa equação de Torricelli, ou seja, a equação de Torricelli, né? O que é essa equação? Essa equação nós utilizamos quando nós não temos o tempo. Então, quando a gente não tem o tempo no exercício, a gente utiliza a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dada por a velocidade elevada ao quadrado tem que ser igual à velocidade inicial elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, certo? Então, aqui nós finalizamos uma breve, mas muito breve, recapitulação do que é o movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado é aquele em que a aceleração se mantém constante durante toda a trajetória, ou seja, a taxa de variação da velocidade se mantém constante. Então, agora nós vamos estudar o movimento uniformemente variado em dois casos particulares, que é o lançamento vertical ou a queda livre, tá? Os dois são casos particulares deste movimento em que a aceleração se mantém constante. Então, vamos lá. Vocês fizeram uma experiência e encaminharam alguns vídeos. O que era a experiência que vocês fizeram? Aqui, essa representação, então, apresenta a parte A e a parte B. Então, o que nós temos? Nós temos um livro e uma folha. O que vocês tinham que fazer, né? Qual era a tarefa de vocês? Vocês tinham que pegar um livro e uma folha, colocar-nos na mesma altura e soltá-los. O que vocês perceberam?
Isso que está na letra A. Vocês perceberam que quando soltamos um livro e uma folha lado a lado, observamos que o livro chega primeiro ao solo, tá? Segunda parte da experiência, a parte B. Quando nós colocamos um livro, né, embaixo de uma folha, o que nós podemos perceber? Observamos que os dois estão chegando juntos. Por que os dois chegam juntos? Ah, porque nós estamos eliminando a ação do ar. Ou seja, em B, nós estamos eliminando a ação da resistência do ar. Se nós estamos eliminando a resistência do ar, significa que nós estaríamos estudando um movimento no vácuo. O que seria o vácuo? Seria um ambiente em que nós teríamos, então, ausência total de matéria, tá? Então, só queria analisar a experiência, porque essa experiência é um exemplo de queda livre. Então, o que nós percebemos na experiência? Se eu colocar lado a lado e tiver resistência do ar, o livro chega primeiro do que a folha. Se eu eliminar a resistência do ar, a folha e o livro, então, vão chegar ao mesmo tempo no solo. O que significa isso? Por quê? O que significa isso? Significa que a ação da massa, do peso do corpo, não interfere no tempo de queda. O tempo de queda de um objeto depende exclusivamente da altura. Se os dois corpos são lançados da mesma altura e nós estivermos no vácuo, os dois corpos chegarão ao mesmo tempo ao solo. Muito bem. Então, agora, dando continuidade, lançamento vertical e queda livre. Quais são as características que a gente tem? Primeiro, nós vamos estudar esses dois movimentos no vácuo, ou seja, nós vamos estar sempre desprezando a resistência do ar. Então, em qualquer momento que se falar em lançamento vertical ou queda livre, nós estamos falando de movimentos sendo estudados, né, no caso ideal do vácuo. Segunda característica, a trajetória se dá em linha reta, da mesma forma que o movimento retilíneo uniformemente variado. Só que essa linha reta é uma linha reta vertical e não mais horizontal. Então, aqui em vermelho, eu já tracei uma trajetória vertical, sendo que coloco o meu referencial para baixo, porque eu considero que para baixo é positivo, porque a tendência de todos os corpos é que, se nenhuma força externa agir sobre ele, ele vai cair. Então, se a gente parar de segurar a folha ou o livro, ele cai em direção ao solo. Então, como esse é um movimento natural, eu coloco meu referencial para baixo. Isso significa o quê? Significa que, no movimento em que a trajetória é em linha reta vertical, o meu objeto pode se deslocar para cima ou para baixo, certo? Neste movimento, como ele é um caso particular do movimento uniformemente variado, também a variação da velocidade é constante, ou seja, a taxa de variação da velocidade é o que me dá a aceleração. E aqui, no lançamento vertical e na queda livre, nós temos ainda um caso mais específico ainda, que é o caso em que a aceleração ela é constante e igual à aceleração da gravidade. Ou seja, aqui temos a ação gravitacional. Vocês poderiam me perguntar o seguinte: então essa aceleração é constante em todos os planetas, em toda a Terra? Não. Então, o que acontece? A aceleração no planeta Terra é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado, tendo pequenas variações se esse corpo está no Equador ou nos polos, tá? Porém,
Assim como nós vamos estudar o lançamento vertical e a queda livre no vácuo, aqui também nós vamos fazer um arredondamento. Então, como de costume, eu solicito que vocês utilizem o valor da aceleração da gravidade igual àquela que está sendo dado no exercício. Alguns exercícios vão trazer como aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E alguns vão trazer como sendo 9,81 e outros como 9,8. Essa é a aceleração no planeta Terra. Podemos dar outros exemplos, como, por exemplo, na Lua. Nós temos uma aceleração gravitacional na Lua que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que essa aceleração vai me dizer? Vai me dizer qual é a taxa de variação da velocidade com que um corpo cai em direção ao solo, certo? Como nós temos aqui um referencial que a gente considerou positivo para baixo, se o corpo se dirigir em direção ao solo, né, tiver um deslocamento para baixo, nós vamos considerar a gravidade positiva, ou seja, vai ser mais 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu simplesmente atirar um objeto para cima, a aceleração da gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu estou agindo de forma com que a velocidade desse objeto vai diminuindo com o passar do tempo. Então, a variação da velocidade vai ser negativa, certo? O que mais nós temos de característica? O tempo, se eu lançar um objeto para cima, o tempo que ele sobe é igual ao tempo que ele desce. Então, por exemplo, um objeto levou 6 metros por segundo, um objeto foi lançado da minha mão com uma velocidade de 6 metros por segundo e levou 10 segundos para retornar na minha mão. Então, eu atiro para cima, o objeto sai da minha mão, sobe, retorna e demorou o tempo de 10 segundos. O que significa isso? Significa que esse objeto, como nós estamos estudando ele no vácuo, né, significa que ele levou 5 segundos para subir e 5 segundos para descer, certo? E o mais impressionante e que vocês têm que lembrar é que na altura máxima a velocidade dele vai ser zero. Por quê? Imagine então, continuando com o nosso movimento, eu simplesmente atirei um objeto para cima. A velocidade máxima do objeto vai ser a velocidade com que ele saiu da minha mão. Ele sai da minha mão com uma velocidade de 20 metros por segundo. Saindo com essa velocidade, à medida que ele sobe, ele vai diminuindo sua velocidade. Até que ele chega na altura máxima, no ponto máximo, ele para poder retornar, ou seja, mudar o sentido. Ele subia, ele mudou o sentido para descer. Então, nessa altura máxima, a velocidade dele vai ser zero. Ou seja, anda, vai diminuindo a velocidade até chegar na altura máxima e depois ele desce com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e ele vai retornar na minha mão, se eu continuar com a mão na mesma altura, com a mesma velocidade de partida, que nesse caso eu dei o exemplo de 20 metros por segundo. Então, assim, última característica, se a partícula retornar à altura de lançamento, a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada. Esse é aquele exemplo típico que acontece muito no interior. No interior, as pessoas dizem o seguinte: tinha um ladrão lá em casa, percebi alguns barulhos e eu dei um tiro para cima. O que vai acontecer? A velocidade com que o projétil foi lançado, quando ele atingir, ele vai chegar numa altura máxima para a velocidade zero e depois retorna. Quando ele retornar na mesma altura em que estava a arma de fogo, ele terá a mesma velocidade e ele vai causar o mesmo estrago do que se fosse dado um tiro a queima-roupa. Então, o que a gente tem que saber?
que existem algumas características, essas características nós precisamos identificar no nosso problema para poder resolver esse problema, tá? Depois eu vou fazer alguns exemplos e eu vou tentar trabalhar essas características, tá bom? Agora, então, eu vou apresentar uma comparação entre as equações do movimento retilíneo uniformemente variado e as equações do lançamento vertical ou a chamada queda livre, tá? Então, vamos lá. Primeira equação, a equação da aceleração. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a equação da aceleração, que é dada pela variação da velocidade, dividido pela variação do tempo, tá? Então, essa é a equação. No lançamento vertical queda livre, nós não vamos utilizar nenhuma equação, tá? Se for na Terra, será aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, positivo ou negativo. Positivo se o corpo estiver caindo e negativo se o corpo estiver subindo, tá? Segunda equação, a equação horária da velocidade. No movimento retilíneo uniformemente variado, essa equação horária da velocidade, ou seja, quando a velocidade depende do tempo, é dada por V igual a V0 mais A vezes T. Esta é a equação horária da velocidade. Para o lançamento vertical, o que vai acontecer? Vai se mudar, né? Você faz simplesmente a troca entre a aceleração pela aceleração da gravidade. Então, a nossa equação horária passa a ser V igual a V0 mais G vezes T. Essa é a nossa equação horária da velocidade para o lançamento vertical ou da queda livre. Terceira equação, equação de Torricelli, aquela equação que não depende do tempo. O que nós vamos ter? No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que a equação de Torricelli passa a ser V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. O que vai acontecer com essa equação de Torricelli quando nós estivermos no lançamento vertical ou na queda livre? Nós vamos novamente trocar a aceleração pela aceleração da gravidade e ao invés de nós termos o nosso deslocamento, nós vamos ter o nosso deslocamento vertical se chama altura. Então, a nossa equação de Torricelli para o lançamento vertical ou queda livre passa a ser velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, percebam que a gente troca as grandezas físicas diretamente, tá? Deixei por último a equação horária da posição. Por quê? Porque a equação horária da posição é aquela que tem, então, o t ao quadrado. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é dada por S igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação. Aqui a gente faz uma pequena modificação. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o outro lado, para o lado esquerdo, a posição inicial. A posição inicial, então, fica S menos S0 igual a V0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Quem que é S menos S0? É o que a gente chama de variação da posição. Agora sim, nós podemos fazer essa troca, em que a variação da posição passa a ser a minha altura e a aceleração, então, é a minha aceleração da gravidade. Então, altura igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Assim, nós temos aqui, então, as 3 equações que nós vamos utilizar no lançamento vertical ou queda livre. Lembrando que nós temos que cuidar, na verdade, o sinal da nossa aceleração da gravidade. Se o corpo estiver sendo lançado para cima, a aceleração da gravidade negativa. Se ele for
largado simplesmente, ou seja, o deslocamento é para baixo, a aceleração da gravidade é positiva. Agora, então, que a gente já viu as características do lançamento vertical e da queda livre, também já vimos como são as equações que a gente vai utilizar, né? Eu vou agora trazer para vocês, para poder exemplificar, né? Como a gente utiliza, então, essas equações, essas características dentro dos exemplos, tá? Então, exemplo 1. Uma bolinha de aço é abandonada do alto de um edifício e após 4 segundos atinge o solo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura do edifício, a velocidade que a bolinha atinge o solo. Bom, então vamos tentar entender primeiro. Aqui nesse momento, como ele está dizendo que nós vamos desprezar a resistência do ar, poderia ser uma bolinha de aço, poderia ser um cavalo, poderia ser um ônibus, que seria abandonado do alto de um edifício. Não importaria, porque o tamanho e a massa do corpo não influencia quando nós estamos estudando lançamento vertical ou queda livre, né? No vácuo, como é o caso aqui. Então, vamos tentar analisar o problema que nós temos. Primeiro, coloco um referencial que vai ser o nosso solo, tá? Então, eu demarco aqui o solo em preto. Desenho, então, o meu edifício, né? Coloco o meu referencial em vermelho, né? E agora eu começo a entender. Então, uma bolinha que está aqui, ela é abandonada do alto de um edifício. O que significa que ela é abandonada? Significa que eu não jogo ela para baixo. Eu simplesmente solto. Eu deixo de exercer a ação da minha força, que é a força que a minha mão está exercendo. Se eu simplesmente largar, abandonar do alto do edifício, significa que a velocidade inicial desta minha bolinha é 0, tá? Ou seja, se eu abandono um corpo, eu estou tratando do que eu chamo de queda livre. Queda livre, então, é quando ele cai livremente, sem ação de nenhuma força, certo? Bom, outra análise. Aqui na flecha verde, a gente percebe, então, que esse movimento vai ser para baixo. Se é para baixo, a nossa aceleração da gravidade, que era 10 metros por segundo ao quadrado, tem o sinal positivo, certo? E aí eu coloco, então, a bolinha em azul, porque vai ser quando ela chega ao solo, certo? E eu quero saber duas perguntas, né? Eu quero saber qual é a velocidade com que ele chega aqui no solo, né? E eu quero também saber qual é a altura deste edifício, sendo que ele leva um tempo de 4 segundos para percorrer a altura do edifício, certo? Conseguiram entender? Qualquer coisa, voltem o vídeo para poder rever as explicações. Então, na letra A, ele quer saber a altura do edifício. Vamos tirar os dados do problema. Abrimos as chaves, né? A chave. Nós sabemos que a velocidade é igual a 0 porque o corpo foi abandonado do alto do edifício. Nós sabemos que ele levou 4 segundos, então o tempo é dado como 4 segundos. Nós sabemos que a aceleração da gravidade é positiva, porque ele está descendo, e eu quero saber a altura. Se eu analiso que eu tenho velocidade inicial, tempo, aceleração da gravidade e altura, eu percebo que a equação ideal para se usar é a equação horária da posição. Então, a altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o que nós vamos ter? Substituindo os valores, a altura vai ser igual a 0 vezes 4, porque a velocidade inicial é 0, mais 10 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. O que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos resolver
o 4 que está ao quadrado para poder resolver matematicamente. Então, nós vamos ter a altura, vai ser 0 vezes 0, 0 vezes 4 é 0, mais 10 vezes 16 dividido por 2, ou seja, 160 dividido por 2, nós vamos ter que esse nosso prédio, então o nosso edifício, tem uma altura de 80 metros, certo? Então, a análise sempre parte do princípio de o que nós temos, quais são as grandezas físicas que nós temos e o que nós queremos. A partir disso, qual é das 3 equações que eu vou utilizar para resolver o problema. Agora, vamos para a letra B, então. Na letra B, ele quer saber, então, qual é a velocidade com que a bolinha atinge o solo. Vamos lá. Vamos pegar os nossos dados. Velocidade inicial é 0. O nosso tempo é 4 segundos. Nós temos que a aceleração da gravidade é positiva e igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E nós queremos a velocidade. Analisando que nós queremos a velocidade, nós podemos utilizar duas equações, ou a equação de Torricelli ou a equação horária da velocidade. Como a equação horária da velocidade não tem nada ao quadrado, ela se torna mais simples da gente utilizar. Então, nós vamos utilizar a equação horária da velocidade, substituindo os valores. Velocidade vai ser igual a 0 mais 10 vezes 4. Observem que nós temos um sinal de mais ali, entre o 0 e o 10 vezes 4. Então, nós resolvemos a multiplicação, né? 10 vezes 4 é 40, mais 0, 40. Então, 40 mais nada, 40. E a nossa velocidade em que o objeto chegou ao solo é de 40 metros por segundo. Certo? Então, esse é o exemplo 1. Agora, eu vou explicar para vocês um segundo exemplo, tá? Então, o segundo exemplo diz assim: um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine. Letra A. O tempo que o corpo demora para atingir o ponto de altura máxima, ou seja, qual é o tempo de subida? Letra B. A altura máxima atingida pelo corpo. Então, novamente, vamos analisar o problema, vamos esquematizar para tentar entender um pouquinho melhor. Então, novamente, desenho o solo aqui, coloco o meu referencial com a seta para baixo, né? E aí começa a interpretação. O corpo é lançado do solo verticalmente para cima. E a velocidade inicial desse corpo é de 30 metros por segundo, tá? O que a gente sabe ainda? Nós sabemos que se nós vamos lançar esse corpo, seja ele para cima ou para baixo, ou seja, quando nós tivermos uma velocidade inicial que é diferente de 0, nós temos um lançamento vertical. Esse lançamento pode ser para cima ou para baixo, certo? Quando esse corpo é abandonado de uma certa altura, significa que nós estaremos trabalhando com queda livre, certo? Bom, o que vai acontecer com esse corpo? Nós vamos atirar ele verticalmente para cima. Como o nosso referencial é positivo para baixo, significa que a aceleração da gravidade vai ser negativa neste exercício. E também nós sabemos que no ponto mais alto, então, esse corpo vai subir, diminuindo a velocidade, né? Até chegar no ponto mais alto. E no ponto mais alto, a velocidade é 0, certo? O que nós temos? Nós queremos saber qual é o tempo que ele demora para subir e nós queremos também saber qual é a altura máxima atingida por esse corpo. Então, vamos lá. Letra A. Vamos tirar os dados. Velocidade inicial, 30 metros por segundo.
O tempo eu quero descobrir, a aceleração da gravidade é negativa e a velocidade final, ou seja, a velocidade quando ele atinge a altura máxima, é igual a zero. Olhando os nossos dados, né, analisando, a gente consegue perceber que nós temos velocidade inicial, queremos o tempo, ou seja, não podemos usar a equação de Torricelli, porque nós queremos o tempo, nós temos a aceleração da gravidade e nós temos a velocidade final. Então, nós vamos usar a equação horária da velocidade e substituir esses valores. Então, substituindo, nós vamos ter 0 igual a 30 menos 10t. Observem que nós temos um menos entre 30 e o 10t. Nós não podemos simplesmente somar ou subtrair aí. Então, o que a gente vai fazer? Quem tem a incógnita do tempo, nós vamos passar para o lado esquerdo da equação. Como ele está negativo no lado direito, passa para o lado esquerdo como positivo. Então, nós vamos ter 10t igual a 30, certo? Então, o tempo vai ser 30 dividido por 10, que vai nos dar que o tempo é de 30 segundos. Então, observem que nós temos um tempo de 3 segundos, desculpa, eu tinha dito 30, né? De 3 segundos, que é o tempo em que o corpo é lançado e chega na altura máxima. Se o exercício perguntasse para nós qual é o tempo que ele leva para retornar a nossa mão, ou retornar ao solo, seriam 3 segundos para subir e 3 segundos para descer, certo? Agora vamos resolver a letra B. A letra B pede qual é o valor desta altura máxima, então. O que nós temos? Nós temos que a velocidade na altura máxima é 0, nós temos que ele levou 3 segundos para subir, nós temos que a aceleração da gravidade é negativa e igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho que a velocidade inicial é 30 metros por segundo. Qual é a equação que a gente vai utilizar para achar a altura? A equação de Torricelli. Muito bem, eu poderia usar também a equação horária da posição, tá? Mas desta vez eu escolhi usar a equação de Torricelli. Sempre quando a gente resolve um exercício, existem mais de uma maneira de resolver, tá? Então, resolvendo matematicamente de forma correta, vocês vão encontrar o mesmo resultado utilizando a equação diferente dessa que eu estou usando, tá? Então, assim, nesse caso, como eu escolhi a equação de Torricelli, significa que nós não vamos precisar usar o tempo, que é de 3 segundos, tá? Então, vamos só substituir os valores. A velocidade final é 0, então é 0 ao quadrado, igual velocidade inicial, que é 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é menos 10, eu coloco entre parênteses, porque tem um sinal positivo lá, vezes a altura. Então, resolvendo os sinais e os números elevados ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, mais com menos é menos, 2 vezes 10 é 20, vezes H. Novamente, nós temos um termo que tem H e um termo que não tem H. O que a gente faz? Isola o termo que tem H para a esquerda. Como ele está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 20H igual a 900. 900 dividido por 20, nós vamos ter que a altura que esse objeto atingiu, a altura máxima, foi de 45 metros. Agora eu vou apresentar para vocês também uma outra análise do lançamento vertical e da queda livre, que na verdade é o que a gente chama de proporções de Galileu. Então nós vamos analisar a evolução da velocidade escalar no decorrer do tempo na queda livre a partir do repouso, tá? Então, é o caso específico de queda livre a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0. Para fazer essa análise, eu vou retomar a equação horária da velocidade.
A equação horária da velocidade é dada por V igual a V0 mais G vezes T. O que eu quero salientar novamente é que essa dependência do tempo, ela é uma dependência de grau 1, ou seja, é uma equação linear, é uma equação de uma reta. Significa que a velocidade em função do tempo varia desta forma aqui. Então, nós vamos colocar agora os eixos cartesianos. Num dos eixos a gente identifica a velocidade, na outra o tempo, e nós também colocamos o referencial na velocidade igual a zero. Se eu tenho uma dependência linear da velocidade, significa que o meu gráfico da velocidade em função do tempo tem esta cara, tá? O que Galileu percebeu? Ele percebeu o seguinte, que se ele pegar esse mesmo gráfico e repartir igualmente nos tempos 1, 2, 3 e 4, nós vamos perceber que nós teremos triângulos iguais, olha, percebam aqui, tá? E esses triângulos que são iguais, ele repartiu em triângulos iguais, e ele chamou de D, de uma distância qualquer, tá? Então, o que ele percebeu? Que no tempo de 1 segundo, né, o móvel vai percorrer uma distância D. No tempo 2 segundos, de 1 para 2, ele vai percorrer 3 triângulos, então vai ser 3D. E de 2 para 3, ele percebeu que, contando aqui os triângulos, são 5 triângulos. Então, ele vai se deslocar 5 distâncias. E de 3 para 4, ou seja, mais 1 segundo, só que ele vai percorrer uma distância maior ainda, que vai ser de 7D. Então, o que diz, né, esse princípio da proporção de Galileu? Ele diz assim, que um corpo em queda livre, a partir do repouso, ou seja, da velocidade zero, em intervalos de tempos iguais, que aqui ó, vai de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, né? Então, o tempo sempre está variando de 1 em 1, percorre distâncias proporcionais aos números ímpares, que então, no primeiro segundo é uma distância, um triângulo, no segundo segundo, de 1 para 2, ele 3 triângulos, então é 3, depois 5, 7, depois vai ser 9, 11 e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama de proporções de Galileu. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, eu vou explicar um caso verídico, né? No exemplo 3, que é a próxima etapa que nós vamos ver. Então, o exemplo 3 diz assim: de uma torneira mal fechada, pingam gotas de água em intervalos de tempo regulares. Observa-se que, quando uma gota está chegando ao solo, uma outra gota está deixando a torneira e já existem 2 outras gotas em queda. Desprezando a resistência do ar e considerando que a torneira encontra-se a 90 centímetros do solo, faça uma figura mostrando as posições das 4 gotas citadas. Bom, vamos analisar esse nosso exemplo a partir das proporções de Galileu, tá? Então, vamos ver o que são as proporções de Galileu. Ó, vou deixar, então, essa imagem da velocidade em função do tempo, que é dada as proporções de Galileu, e vamos tentar interpretar o nosso problema. Primeiro, a primeira gota está deixando a torneira. Então, vamos representar aqui a torneira. Primeira gota. Vamos estabelecer o nosso referencial e vamos representar a primeira gota. A primeira gota vai ser abandonada, então, da nossa torneira, ou seja, a velocidade inicial dela é 0. No gráfico, ela representa I, no 0 da velocidade. O que nós vamos saber? Que ele está dizendo que intervalos de tempos regulares, então, de 1 em 1 segundo, certo? Então, vamos lá. No primeiro segundo, a gota
Quando essa gota for deixada lá da torneira, lançada lá da torneira, a segunda gota já vai estar numa distância que se chama distância D, tá? Então, a segunda gota já percorreu uma distância D, porque nós sabemos pela proporção que nós temos aqui na representação de Galileu, certo? Então, isso se chama distância D. O que vai acontecer com a terceira gota? A terceira gota, ela vai estar já no segundo 2, ou seja, no tempo igual a 2 segundos. O tempo igual a 2 segundos é a posição da terceira gota. A terceira gota vai estar a 3 vezes a distância da gota 2. Então, ó, 3 vezes a distância que percorreu a gota 2. Entenderam? Olha só. 1 vai ser a distância D, de 1 para 2, e de 2 para 3 vai ser 3 vezes a distância. Ou seja, a terceira gota percorreu uma distância de 3D a partir da segunda gota. Agora, colocando meu referencial na terceira gota, a quarta gota vai estar a 5D, que são 5 triângulos que a gente tem aqui, que a gente representa aqui. E isso vai ser 5D em relação à minha gota 3. Então, o que eu vou ter? Que a quarta gota percorreu uma distância de 5D a partir da terceira gota e está no solo, porque é isso que ele está me dizendo. Então, observem bem a figura. À medida que a gota vai caindo, ela vai estando em uma distância diferente, ou seja, ela vai percorrer distâncias diferentes, né, do que seria se a velocidade não variasse, né? Então, o que nós temos nesse problema? Nós temos que a distância D mais a distância 3D mais a distância 5D é igual a 90 centímetros, porque a distância entre a torneira e o solo é 90 centímetros. Então, 9D é igual a 90 centímetros, ou seja, cada distância entre a distância D corresponde a 10 centímetros. Ou seja, a distância entre a gota 1 e a gota 2 é de 10 centímetros. A distância entre a gota 2 e a gota 3 vai ser 30 centímetros, que é 3 vezes 10. E a distância entre a gota 3 e a gota 4 vai ser de 50 centímetros. Então, no exemplo 3, finalizamos com esta representação, ou seja, essa figura que mostra as posições das 4 gotas citadas. Observem que as distâncias não são equidistantes, ou seja, elas não possuem a mesma distância entre si, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, né? E sigam os estudos de vocês.